Olá, eu sou o Luís Gradíssimo e este é o Pode Acontecer Sulfitos, podcast onde falamos sobre o fascinante mundo do vinho e da gastronomia. Em cada episódio, uma entrevista com pessoas de referência destas áreas, explorando histórias, tendências e curiosidades. Bem-vindos ao Pode Acontecer Sulfitos. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje vamos falar de vinho, mas vamos falar também de uma viagem. O nosso convidado é Décio Coutinho, que é um enólogo. Estudou e trabalhou em Bordeus, mas regressou depois a Portugal. O que é que se aprende nestas viagens? O que é que se procura quando se regressa? O que valor e que visão é que ele trouxe de Bordeus para o Douro? Essas são algumas das questões que vamos ter a oportunidade de falar. Décio, bem-vindo ao Pode Conter Sulfitos e obrigado por teres aceito o convite para estares aqui. Eu gostava de começar a conversa pelo Décio, pela pessoa e pela ligação ao mundo do vinho. Onde é que nasceu este teu interesse pelo mundo do vinho? Como é que tudo isto começou? Pronto, olá Luís, obrigado por este convite para estar aqui presente contigo. Esta paixão pelo vinho começou desde muito cedo. Pronto, eu nasci numa aldeia vinheteira do Douro, uma aldeia que chama-se Medrões, que é rodeada de vinhas, poucos habitantes, não é? É uma aldeia que pertence ali à zona de Santa Marta de Penaguião, em que estamos ali a falar de 200, 300 habitantes, mais ou menos, em que desde muito pequenino fui habituado a trabalhar na parte da viticultura. Tenho recordações desde pequenino com o meu avô a ir para a vinha. Na altura não dava o devido valor, fazia isso um bocadinho por obrigação, não é? Mas que me traz boas recordações desses tempos e que chego à conclusão que aprendi muito nessa fase. Os ensinamentos, como o avô me dizia na altura, tem alguma lógica, e agora com alguma experiência que eu tenho no campo, não é? Dou muito valor àquilo que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Às vezes, quando o conhecimento nos aparece, nem sempre o conseguimos aproveitar e valorizá-lo devidamente. Não é? Mas é assim a vida e é assim a experiência que vamos adquirindo. Então, e do Douro foste para Bordeus, foste estudar e trabalhar. O que é que te levou para Bordeus? Exatamente, pronto, eu sou filho de pais imigrantes, meus pais sempre trabalharam no estrangeiro, desde muito cedo. Eu, na minha juventude, vivia em Portugal, vivia com meus avós. Fiz o meu secundário, ainda cheguei a estudar em Bragança, na altura para engenharia agrícola, e depois surgiu a oportunidade de fazer umas vendimas à França. Na altura foi para a região do Gers, que meus pais encontram-se na parte de Mont-de-Marsan, a região vinícola mais próxima é Côte-Gascogne. Fui lá fazer umas vendimas com a intenção de regressar a Portugal e concluir meus estudos em Bragança. Gostei daquilo, o salário também me agradou bastante, foi bem recebido na altura, e acabei por ficar durante 17 anos em França. E resumindo, foi mais ou menos esse o meu percurso em França. Estudaste em Bordeus? Exatamente, pronto, eu cheguei, fiz umas vendimas, correu bem, e na altura renovar o meu contrato para continuar a trabalhar numa adega cooperativa da zona. Pronto, tinha faltava-me a parte de concluir a parte dos meus estudos. Eu tinha conhecimento da Faculdade de Bordeus, que para mim, pronto, é uma das mais conceituadas a nível mundial, a Faculdade de Enologia de Bordeus. Comecei por 2 pós-graduações na faculdade, para ter algum conhecimento e também para desenvolver o meu francês a nível técnico. Gostei muito das formações, tive aulas com grandes professores de enologia, e daí passar depois para o Diploma Nacional de Enologia, que me ajudou bastante, e depois eu comecei o meu percurso em França, na região de Côte-Gascogne, que é uma região não tão conhecida a nível mundial. Pronto, é uma região que é conhecida pelos armagnacs e também pelos vinhos IGP Côte-Gascogne. Tive a oportunidade de trabalhar numa grande casa depois, que é o de Mandubi,
que é uma adega excepcional, uma adega, é o que nós chamamos lá em França, uma adega de ministro, que tinha de tudo e do melhor. Já na altura que eu estava lá já fazíamos 3 milhões de garrafas por ano. E depois comecei a fazer essas 2 pós-graduações em Bordeaux, em alternância. Trabalhava no GERS e fazia essas pós-graduações na Faculdade de Onologia, e depois o objetivo, já que estava em França, não é? Sentia-me bem na altura, sentia-me bem, peço desculpa, sentia-me bem, e então, pronto, eu tinha o sonho de poder trabalhar em Bordeaux. E então optei, pronto, para fazer o diploma de Onologia em Bordeaux, que é o equivalente ao mestrado cá em Portugal. Foram 2 anos, e a partir daí depois comecei a trabalhar na região de Bordeaux, que era um dos meus objetivos, tanto para evoluir como a nível de conhecimento e perceber como é que trabalhamos na região de Bordeaux. Pronto, Bordeaux, apesar de tudo, para mim, considero uma região de viticultura e enologia, é uma região que é uma das principais a nível mundial, pelas suas castas, pela maneira de trabalhar e pela tradição que eles têm, e pela reputação dos chateaus a nível mundial. Até porque temos muitas regiões do Novo Mundo, não é, que chegaram um bocadinho mais tarde, vários exemplos, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Chile, Argentina, foi um bocadinho esta imitação de Bordeaux e de Borgonha com as castas, não é? Eles vieram buscar as castas que são plantadas em França. E mesmo algumas europeias, a Rioja moderna também foi feita à imagem de Bordeaux e Ribeira del Douro. Portanto, foram um modelo durante muito tempo, não é? Sim. Na tua opinião, como é que defines Bordeaux e o que é que faz Bordeaux ser tão boa, tão diferente, tão distinta, como estavas a dizer? Pronto, eu vou direto a essa pergunta, que acho que é uma pergunta importante. Bordeaux tem 2 coisas essenciais, que é a viticultura. A maior parte dos grandes chateaus conceituados nas sub-regiões trabalham a viticultura como ninguém. E aconselho a toda a gente a ir visitar essas quintas, porque é uma viticultura de precisão. Não olham a meios para ter o melhor fruto possível. Depois, a nível de enologia, a partir do momento que recebemos as uvas nas adegas, passa muito pelo respeito do fruto, uma vinificação tradicional. Não respeitamos muito o que a parcela dá e o que o fruto dá. É a experiência que eu trago, que nas quintas onde trabalhei, em Bordeaux, onde tive a oportunidade de trabalhar, onde me formei. E depois o Bordeaux sempre teve uma qualidade de carvalho, de barricas, que sempre foram bem tratados e que dá uma certa complicidade ao vinho. E acho que passa essencialmente por aí, que é a viticultura de precisão, uma vinificação, uma enologia tradicional, muito respeito daquilo do fruto que vem da vinha, e depois esta parte do estágio com as qualidades de madeiras que eles têm a oportunidade de ter, que faz com que se produza grandes vinhos. Apesar de tudo, Bordeaux está a passar por algumas dificuldades já, ainda há pouco tempo estive lá. Há sub-regiões de Bordeaux como o Bordeaux Superior, Côte-Belay, Entre-Doumer, que são sub-regiões que cresceram imenso e que estão a passar por várias, com estas dificuldades comerciais, estão a passar por dificuldades a nível comercial. O Grand Cru, que nós chamamos de Grand Cru, mais conceituados, houve também uma inflação do preço nos últimos anos, enorme, que acho que mais que o que devia ser, provavelmente, porque... Tanto que recentemente acabaram por cair um pouco os preços para compensar essa ascensão que houve. E depois eles também tiveram uma ótica comercial um bocado única a nível mundial, que é este sistema que nós chamamos de sistema de primeur, que os vinhos eram apresentados, por exemplo, o vinho 2025, fazemos a vinificação agora, não é? Em 2 meses, e este 2025 vai ser apresentado aos críticos e à Place de Bordeaux, que é o
que faz a parte comercial da maioria do Grand Cru de Bordeaux, é apresentado o vinho em primeur, quer dizer que o vinho ainda está em estágio, o vinho só será engarrafado em 2027, só que esse sistema comercial permitia às quintas fazer já uma venda, ter já uma quantidade, uma certa percentagem do vinho em produto que está em estágio já vendido para a Place Já Porto. vendido. Isso pensando que não, dá umas garantias bancárias enormes e apesar de ser um sistema que está com dificuldades e acredito que se calhar vai mudar no futuro na região de Bordeaux, mas que durante vários anos funcionou muito bem. Se tiveres que definir ainda de uma forma muito genérica o estilo de um Bordeaux, como é que o definirias? O estilo de Bordeaux, pronto, aquilo em Bordeaux tem uma classificação muito bem feita, e eu dou sempre um exemplo do Médoc. O Médoc é uma região grande, mas depois dentro do Médoc vamos ter Pauillac, Saint-Estèphe, São Julião, e que são Margaux, que são sub-regiões que se tocam umas nas outras, não é? Com as mesmas castas, estamos a falar essencialmente de Cabernet Sauvignon, mas também temos Merlot e Petit Verdot, sub-regiões que se tocam uma à outra, mas que têm uma tipicidade de vinho diferente em cada sub-região. E acho que depois passamos também para a região da Rive do Roite, que nós chamamos de Rive do Roite, que é Saint-Emilion, Pomerol, Fronsac, Côte de Bourg, que está a crescer bastante também, e depois temos a parte cá abaixo, que é mais no centro, que é Passac-Léognan, em que cada sub-região tem a sua tipicidade de vinho. Apesar de ter esta tipicidade de vinho da região, cada chateau tem a sua maneira de trabalhar. Nós vamos ter um Domaine Chevalier em Léognan, e ao lado vamos ter um Chateau Fiusal, que tem parcelas que se tocam, mas que Domaine Chevalier tem a sua tipicidade de vinho. Isto quer dizer que é um savoir-faire, que é uma expressão que nós usamos em França, que vem já que vem do passado. É isso, que passa de geração em geração, não é? É o estilo da casa, não é o estilo do enólogo. É o estilo da casa. O enólogo tem que respeitar essa tipicidade. O enólogo não pode chegar lá e quer mudar a tipicidade do Chateau, do Grand Cru. Existe... pronto, há uma coisa que também em Bordeaux, que é os enólogos consultores, muito conceituados a nível mundial. Estamos a falar de Michel Rolland, que agora está um bocadinho mais reformado, mas Stéphane Dononcourt, Henrique Bolsonaro, pessoas que dão apoio de enologia a nível mundial. Os flying winemakers, não é? Que nos dão esse apoio de enologia, respeitando a tipicidade da casa e que nos ajuda depois a fazer os lotes. Que nos dá um apoio de enologia diferente, prontos. E que nos permite também, estar um bocadinho, apesar de haver esta tipicidade da casa, da região, também temos que nos adaptar um bocadinho ao consumidor. E em Bordeaux já aconteceu isso. Eu lembro na altura, quando fiz a minha primeira vendima em Bordeaux, que foi em 2014, ainda havia um bocadinho esta tradição de um bocadinho vinhos com notas de tosta um bocadinho importantes, e nos últimos anos, antes de vir para Portugal, houve uma grande diferença. Começou-se a mudar essa tipicidade de vinho. Vinhos menos marcados por barrica. Menos barrica. Não quer dizer que se deixou de usar barrica. Começou-se a usar uma barrica com uma tosta diferente. Pode-se dizer que o efeito Robert Parker já se diluiu no tempo? Acredito que sim. E eu acho que o consumidor cada vez mais está à procura da tipicidade do terroir, das castas. Uma madeira KB, não é? Uma madeira bem casada com o vinho, que lhe dá uma certa complicidade. Uma barrica, não deixa de ser uma barrica é algo, não é fundamental para fazer um grande vinho, mas ajuda-nos bastante. Não quer dizer que não fazemos grandes vinhos sem barrica, claro que sim. E é algo que também me dá prazer muito fazer vinhos 100% cuba de cimento, cuba de inox, outros tipos de recipiente, mas que permitem diferentes expressões da fruta, não é? Porque isto das barricas, nós tínhamos aqui duas regiões, que é a região do Cognac, não é? As tanoarias de Cognac e as tanoarias de Borgonha. De maneira tradicional,
que são as tanarias mais antigas da produção de barricas, em que as tanarias de conhaque tinham-se adaptado no início, faziam as barricas para os vinhos de Bordeaux, tinham uma tradição de fazer uma tosta mais forte, porque os de Bordeaux pediam essa tosta nos vinhos, enquanto as tanarias de Borgonha, que é umas barricas mais para o Pinot Noir e para o Chardonnay, tinham que ser mais delicadas. Tinham que ser mais delicadas, com um trabalho diferente, com uma tosta muito menos marcada. E que vai ter um impacto completamente diferente no vinho. Qual é a tua visão, isto para terminar nos Bordeaux, porque agora quero começar a transitar para a tua viagem para o Douro, mas qual é a tua visão do sistema de classificação que ainda hoje se utiliza em Bordeaux? Pronto, aquilo teve uma classificação em 1855, do Grand Cru, pronto, que vale o que vale, que acho que na altura... Mas achas que vale, pegando na tua expressão, vale o que vale, mas consideras que vale? Acho que sim, e há uma região que é Saint-Emilion, todos os 10 anos. Mas essa é diferente, essa é margem direita. Há uma classificação. E essa é sempre revista. É sempre revista. E eu, por acaso, tive a oportunidade de fazer parte da última classificação para Saint-Emilion. Fiz parte do júri, que é uma coisa espetacular, porque são provas às cegas, em que tivemos os últimos 10 anos de cada casa, cada chateau, em provas às cegas, em que fomos 50 pessoas selecionadas, em que íamos dar a nossa opinião e a nossa classificação ao vinho. Isso vale 40, ou acho que é na altura 40 ou 50% da nota final depois da classificação, depois de Grand Cru A, B ou simplesmente Grand Cru. Eu acho que essa classificação que houve em 1855, os grandes chateaus que foram classificados como Grand Cru, facilitou muito a nível comercial, não é? Eles têm um poder na altura, um poder comercial muito grande, não é? Porque, e nota-se isso em Saint-Emilion, que é a classificação revista todos os 10 anos, um chateau que consegue passar para a letra A, o vinho passa para um preço, não digo todo, mas sobe, tem uma importância. Mas a procura também. E a procura também. E daí o Grand Cru, agora, é como tudo. É como eu digo, há chateaus de Grand Cru que trabalham de maneira formidável, que respeitam aquela tipicidade, aquele terroir. Há outros que trabalham de uma maneira diferente, são opções comerciais e de gestão de cada chateau. Quais foram as principais lições que aprendeste em Bordeaux para a tua vida enquanto enólogo? Não foi fácil trabalhar em Bordeaux, sobretudo um português. Eu fui muito bem recebido na faculdade e ainda há pouco tempo tive a oportunidade, fui convidado para fazer o meu lançamento do meu vinho Pingolé, do meu e do Paulo Amaral, na Faculdade de Enologia de Bordeaux. Sou muito bem recebido. Na altura, quando cheguei a Bordeaux, com a minha humildade, eu estava lá para trabalhar, para aprender, e aprendi bastante. Senti alguma dificuldade, foi crescendo aos poucos, foi crescendo e graças a Deus tive o apoio na altura dos proprietários que engraçavam comigo e que gostavam do meu trabalho. Não foi fácil, mas aquilo que eu aprendi é que uma coisa importante, e acho que é o essencial, foi que um enólogo está sempre a aprender. Houve uma altura que eu, quando fiz a segunda pós-graduação, que é o DOAD, que é um diploma de aptidão mais a provas, que é um diploma excepcional, eu tinha a impressão que já sabia fazer tudo. Já tinha alguma experiência, já tinha 6 vendimas em França, tinha a impressão que que é tudo igual. E depois eu comecei a fazer essa formação e comecei a ter aulas com professores e colegas meus que trabalhavam com enólogos em grandes chateaus, tipo a enóloga do Chateau Cheval Blanc, que fez essa formação comigo, entre outros, e eu afinal não sei nada, e tenho muita coisa para aprender. E depois no terreno tinha dia a dia, cada ano é um ano diferente, e acho que foi aquilo que eu trouxe comigo de Bordeaux, foi que o enólogo está sempre a aprender. Alguma denominação, alguma zona de Bordeaux que te agrade mais em particular?
Pronto, eu trabalhei muito ali na região de Passacagnon, porque pronto, a Passacagnon é a região que faz brancos e tintos. E trabalhei numa quinta que é o de Chevalier, que é conceituada pelos brancos. E que é, pronto, é um blend, essencialmente Sauvignon, com um bocadinho 30, 20, depende do ano, de Semillon. Lyon. Luta com o Chateau Aubryon. Pronto, Chateaubriand, pronto, ok, Chateaubriand está na região de Passacagnon, pertence à região, mas que, pronto, graças a Deus tive tive a oportunidade de provar esses vinhos todos. Do menos o Chateaubriand parece um vinho já à parte da região, não sei porquê. Pronto, dos melhores brancos que eu provei em Passacagnon foi de Chateaubriand. E depois em seguida do Tomate Chevalier e Semi Lafite, no nível de brancos. Já tive a felicidade de o visitar. E é uma região que se completa a nível de tintos e brancos. Daí eu gostava muito desta região porque se completa. Agora, vamos para o Médoc, para o Iax, São Julien, adoro São Julien, o Cabernet Sauvignon muito elegante. E depois vamos ali à região de Pomerol e Saint-Emilion. Muito Saint-Emilion. E depois é uma região também, pronto, depois subimos um bocadinho mais acima, vamos a Sauternes, temos os colheitas tardias, que é uma vinificação excepcional, uma viticultura excepcional. Não é fácil, apesar do consumidor cada vez mais, diria, não apreciar esse tipo de vinho, mas para quem tem a oportunidade de provar um Chateau Yquem, e pronto, eu por acaso conheço bem porque o enólogo na altura teve o curso de enologia comigo, o enólogo atual do Chateau Yquem, e que são vinhos fantásticos. Vinhos formidáveis e únicos no mundo, é uma região única no mundo porque tem esta botitrice que se instala em Sauternes todos os anos, melhor ou menor, mas todos os anos isso se instala lá, acho que é única no mundo. São vinhos incríveis, são vinhos deliciosos, literalmente. Exatamente. Então, mas um enólogo, e jovem enólogo, que está numa das regiões mais conceituadas no mundo, numa casa reputada, e com a carreira em plena ascensão, porque é que decide voltar para o Douro? Isso é uma pergunta que me fazem muitas vezes já. Optei para... Pronto, eu vim para o Douro por motivos pessoais também, motivos de família. Eu vou falar um bocadinho da minha vida pessoal, que também acho que é importante. Um enólogo não é só fazer vinho, também tem a vida pessoal. Pronto, a minha esposa eu encontrei em Bordeaux, portuguesa. Na altura casámos-nos, tivemos 2 filhos e pronto, o meu filho tinha 5 anos, estava na altura de ir para a escola primária, não é? Se eu não viesse nesta altura, se calhar mais tarde ia ser complicado. E tinha também esta paixão, o meu objetivo, o meu sonho, pronto, desde o início, quando fui para a França, é fazer uma vendima depois voltar. Não aconteceu, fui acabando por gostar de estar em França, até porque também tenho a minha família, tenho meus pais, tenho o meu irmão, a minha irmã que se encontram lá, mas tinha sempre este bichinho de fazer o meu vinho, de criar o meu vinho, de trabalhar no Douro, trabalhar na região do Douro, que apesar de tudo, apesar de estar lá fora, nunca perdi contacto. Vinha cá frequentemente a Portugal. As minhas férias, quando vinha no verão, era pegar e andar sempre a visitar várias quintas diferentes no Douro. E acho que foi a juntar isso um bocadinho a vida pessoal, um bocadinho esta vontade. Não foi ao início, pronto, foi uma decisão que não foi fácil. Se me perguntares, tens saudades de Bordeaux? Tenho saudades de Bordeaux pelo simples fato das amizades que eu deixei lá. Da cidade em si, porque é uma cidade que respira o vinho, é uma cidade que tinha frequentemente provas, que nós quando saímos à noite é para ir para um bar de vinho e provar vinho, tem algo que aqui em Portugal eu não encontrei. Bom, também vivo em Vila Real, não vivo no Porto, não vivo numa grande cidade, se calhar seria mais fácil encontrar esse meio, mas é uma cidade que vive muito para o vinho, há sempre qualquer coisa. Sim. Para quem é apaixonado por vinhos e quer provar coisas diferentes, lá em Bordeaux a cidade acho que está muito virada para aí. E está a poucos minutos dos principais centros vitivinícolas, ou seja, sim. Quem está na cidade para ir visitar qualquer um dos produtores é muito rápido e muito fácil, com excelentes acessos a poucos minutos. E há uma facilidade muito grande de fazer visitas. Eu tenho vários colegas meus aqui portugueses que me pedem dessa, olha, vou a Bordeaux, telefone para um colega meu, olha, vai ao Chateau Yquem, vai ao de Chevalier, facilmente fazem uma reserva de graça. Alguns só com cunha, mas sim. Bom, está bem, ok. Muitos deles têm as portas abertas.
Sim, mas normalmente as pessoas que me pedem para ir a Bordeaux, eu consigo arranjar facilmente visitas, pronto, que se calhar também porque tenho alguns contactos, não digo o contrário, e que as pessoas são muito bem recebidos, gostam muito de estar lá e de visitar os diferentes atores, e acho que isso é típico de Bordeaux. Bordeaux está um bocadinho adaptada para a parte do turismo, como é que é dizer, eu penso muito no mercado asiático, muito japoneses, muito chineses a fazerem visitas em Bordeaux. Eu na altura fui engraçado na Faculdade de Tecnologia de Bordeaux, tive 2 colegas japoneses e um chinês que vieram diretamente do seu país com tudo pago para fazer o curso de Tecnologia na faculdade. São pessoas fantásticas que aprendem com uma rapidez enorme. Mal falavam francês no início, ao fim de 2 anos falavam francês melhor que eu. Falavam melhor francês que eu. E encontrava-se muito essas pessoas, não é? Agora, se me perguntar, estás arrependido? Não, claro que não. Porque aqui em Portugal, para quem é apaixonado por vinhos, gosta de trabalhar nesta área, aqui o Douro é uma região fantástica. Temos uma complicidade de terroir, de castas. Não é uma região fácil para um enólogo. Não é? Eu, graças a Deus, pronto, tenho esta amizade com o Paulo Amaral, que é um amigo meu de infância. Também é enólogo, para quem também ainda é não novo, conhece. já tem mais de 20 vendimas aqui no Douro, que me ajudou esta adaptação mais rapidamente ao Douro, porque não é que eu digo, quando eu vou lá fora, é que eu digo, o Douro pode ser um grande enólogo, mas chegares ao Douro e não tiveres algum conhecimento, alguém que, pronto, não é fácil, porque são castas completamente diferentes, regiões com uma toriga nacional perto do Rio, uma toriga nacional em altitude, uma toriga nacional em xisto, uma toriga nacional em granite, com uma toriga nacional em nascente, dá vinhos completamente diferentes e pronto, e acho que isso é apaixonante trabalhar na região do Douro, por essa complicidade. E depois é uma região que podes fazer portos, podes fazer brancos, podes fazer bases espumantes muito interessantes, podes fazer rosés também, temos castas para fazer rosés também muito bons. Eu acho que acaba por ser uma região quase única no mundo, lá o Douro. Uma das grandes regiões do mundo. Sem dúvida. Sem qualquer dúvida. Sem qualquer dúvida. Mas ainda assim, uma vez que trazes essa experiência e essa visão de Bordeaux, que é também inequivocamente uma das grandes regiões do mundo, onde estudaste, onde trabalhaste, e agora regressas ao Douro, pergunto eu, da tua visão, desta tua experiência, o que é que Portugal, e em particular o Douro, pode aprender com Bordeaux e com esta tua experiência? Pronto, isto é uma pergunta um bocado, porque pronto, eu muitas vezes ouço, pronto, tenho colegas, não é, que me dizem, tu vens de Bordeaux, pronto, vens na região, tens, entre aspas, a mania que sabes tudo, que chegas aqui, que não é bem assim. Não dá para comparar, o Douro e Bordeaux são regiões completamente diferentes, castas completamente diferentes. Solos, clima, tudo, não há nada igual. Temos aqui em Portugal grandes enólogos que conhecem a região melhor que ninguém e tenho muito para aprender com eles, isso não tenho a mínima dúvida disso. Agora tenho a minha experiência, tenho a minha maneira de trabalhar, que eu acho que, diferente ou não estou a dizer que sou melhor que os outros, antes pelo contrário, mas que aquilo que eu tenho visto nestes últimos 3 anos, com alguma experiência que eu tenho lá fora, acho que ajuda um bocadinho a perceber em certos aspectos. Não trago nada de novo, não vou inventar nada de novo que já não tenha se criado aqui no Douro, mas eu, por exemplo, eu trabalho juntamente com o Paulo Amaral, como tu sabes, que eu acho que é um grande enólogo, sem dúvida, e temos aqui uma ligação forte porque, apesar de ser amigos, ok, somos amigos, mas a nível profissional somos 2 enólogos diferentes. Ele tem esta experiência do Douro, esta tradição, esta maneira dele de que conhece bem o Douro, já tem mais de 20 vendimas aqui no Douro, sabe como é que é a região, e eu trago algo diferente. E depois nós dois vamos juntar e vamos tentar criar qualquer coisa diferente. Complementam-se. Acho que sim, complementamos, acho que isso é importante e nota-se um bocadinho na nossa maneira de trabalhar.
O Paulo, pronto, como é típico português, é muito prático, que é o típico anólogo português, é muito prático numa adega. É o que eu digo às vezes, os anólogos portugueses, pronto, agora já não é o caso, porque agora temos adegas XPTO com as melhores condições que há, mas um anólogo português com uma adega com poucas condições, entre aspas, não é? Consegue fazer grandes vinhos. E o Paulo é um bocadinho isso, mais a experiência que ele tem. E eu trago outra visão, outra maneira de trabalhar, a minha maneira de trabalhar como anólogo, e que vamos fazer, vamos juntar os dois e criar qualquer coisa diferente, sempre respeitando a tipicidade do terroir da casa onde estamos, para as casas diferentes onde nós trabalhamos, e acho que é o essencial aqui no Douro. Acho que com as castas que nós temos, com a viticultura que nós temos, eu acho que temos que melhorar um bocadinho. Temos ainda margem para essa progressão a nível de viticultura, acho que sim, acho que podemos crescer ainda mais. Pronto, eu sou alguém que tenho muita ambição, uma ambição às vezes, mas é uma ambição controlada, porque acho que podemos fazer sempre melhor, com os pés bem assentos no chão, claro. E isso é sempre um excelente objetivo. E acho que podemos fazer sempre melhor, e acho que passa um bocadinho por aí. Se pudesses melhorar um aspecto, apostavas mais na viticultura do que na enologia, é isso? Eu acho que sim, porque, por exemplo, eu dou um exemplo, lá fora, eu tenho um bocadinho de tendência de comparar o Douro a Bordeaux, por causa da minha experiência. Ainda bem, porque é essa a conversa de hoje. Mas não vou dizer que Douro é melhor que Bordeaux ou Bordeaux é melhor que Douro, são duas regiões completamente diferentes. O Bordeaux já tem uma agricultura muito virada para o biológico, por exemplo, um exemplo só, apesar de não ser uma região com um bocado difícil para trabalhar em biológico, porque chove bastante, não é? Mas que a maioria das quintas tiveram que optar por esse sistema biológico, que a nível comercial, a nível internacional, os consumidores cada vez pedem mais, vale o que vale, não estou a dizer o contrário. E cá no Douro, pronto, ainda não é algo, parece que é algo mais recente, parece um bocadinho recente. Enquanto em Bordeaux, estamos em Bordeaux, Borgonha, Côte de Rona e outras regiões no mundo, já estamos já biológico para há 10, 15 anos, aqui no Douro parece que é algo que está a aparecer agora. Eu por acaso tenho a oportunidade de trabalhar numa quinta em Foscoa, que é Conceito Vinhos, que tem 60% da sua área em agricultura biológica, e posso dizer que a nível de qualidade de fruto, não é? Tem uma qualidade excepcional. Agora, tem um custo maior, claro que tem um custo maior, não digo contrário, dá mais trabalho, dá, mas também sem trabalho nada feito, não é? E acho, pronto, isso acho que é um pormenor. E depois também, uma coisa aqui no Douro que eu nestes últimos 3 anos que eu tenho encontrado, é que eu gosto muito de andar aí à procura, pronto, nas aldeias, falar com os antigos, porque eu acho que faz-me lembrar um bocadinho a minha infância. Acho que temos muito para aprender com essas pessoas mais antigas, que não têm formação nenhuma, mas sempre trabalharam na viticultura, e acho que têm que aprendemos bastante com eles. E encontra-se estas vinhas velhas que são excepcionais, e que muitas vezes não têm o devido valor, e acho que nós estamos a converter um bocadinho essas vinhas velhas para fazer novas plantações de parcelas de monocastas mecanizadas, que eu percebo perfeitamente, porque há falta de mão de obra, mas só que estamos a perder algo que os antigos levavam imenso trabalho a fazer, porque como tu sabes, a região do Douro é uma região de montanha, não é? Que antigamente essas plantações foram feitas todas à mão, não é? E o xisto não é fácil de plantar no xisto, e nós estamos a destruir. Nos últimos anos houve uma conversão bastante. Há vinhas que se calhar precisam, não digo o contrário, há vinhas velhas de grande qualidade e outras vinhas de velhas não. Sim, não é por ser velha que é boa, não é? Exatamente. Só que quando é velha e boa, acho que faz parte que devíamos tentar manter isso aqui no Douro, porque acaba por dar vinhos excepcionais e vinhos únicos no mundo. Não é, é dificilmente fora do Douro, noutras regiões, claro que há, mas que tantas parcelas com uma mistura de castas na mesma parcela para fazer um vinho não se encontra tão facilmente. E com
com vinhas com 80, 90 anos, em que os antigos pegaram em várias castas e plantaram numa parcela só. Às vezes, os antigos plantaram aquilo à sorte. Não, eles plantaram aquilo com conhecimento que não se aprende na escola, que eles sabiam perfeitamente que uma Touriga Franca, que iam plantar uma Tinta Roriz, um Rufete, um Tinto-Cão que ia lhe dar acidez, um Bastardo, que ia lhe dar frescura, depois ia-se completar com uma Touriga Nacional ou uma Touriga Franca, já com uns 14, 15, 16 graus, e que em si mesmo uma parcela ia dar um vinho único e excepcional. Isso acho que é fenomenal. O famoso Field Blend, não é? Field Blend, exatamente. Já mencionaste um dos projetos que tens no Douro, portanto trabalhas com os vinhos conceito. Também gostava de falar um pouco do teu projeto pessoal com o Paulo Amaral, que também já aqui mencionaste, o Pingolé, entre outros que porventura estejas a dar apoio. Pergunta: quais são os projetos que tens atualmente em mãos na região, e aqui em particular o Pingolé? O que é que vos levou a criar este projeto? O que é que lançaram agora recentemente? Eu tenho aqui os 2 vinhos comigo, mas queria que nos contasses isso. Muito bem. Pronto, para falar aqui um bocadinho dos projetos que nós temos, pronto, graças a Deus temos tido a confiança de algumas quintas e que confiaram no nosso trabalho. Algo que eu gosto muito de mencionar, que tenho bastante gosto, é uma adega cooperativa de Sabrosa, que me dá muito gosto trabalhar numa adega cooperativa, porque o meu avô foi sócio de uma adega cooperativa, e as primeiras vendimas que eu fiz quando era novo foi numa adega cooperativa, na altura que andava no secundário, fazia as vendimas para ganhar alguns trocos, e acho que dá-me imenso gosto trabalhar numa adega cooperativa, que é a adega cooperativa de Sabrosa, porque é uma adega cooperativa com 400 sócios e a responsabilidade é muito grande, porque estamos a trabalhar para 400 sócios, aquilo são de 400 sócios, e é uma responsabilidade muito grande. Se nós falharmos e o vinho não tiver quantidade e o vinho não vender, essas 400 pessoas não vão receber. Não vão receber. Eu acho que isso é muito importante para a região. Infelizmente há algumas adegas cooperativas com algumas dificuldades aqui no Douro, mas que têm uma grande importância na região, porque são vários viticultores que dependem, muitos deles, uns como part-time, ok, mas outros que vivem só do que recebem das uvas. E então este projeto, a mim e ao Paulo Amaral, somos os dois, não é? É um projeto que nos agrada bastante e que vamos tentar crescer. O trabalho que estamos a fazer numa adega cooperativa é como se estivéssemos a fazer numa quinta. E acho que isso vai ter os seus frutos, já está a começar a ter, e acho que no futuro vai ter cada vez mais frutos, a nível de resultados, a nível de qualidade de vinhos. Foi a parte social um bocadinho mais fácil, porque são 400 sócios, que toda a gente quer meter uvas na mesma altura. É preciso explicar aos viticultores que, olha, não, nós vamos só abrir naquele dia para receber estas uvas de vinhas velhas, para fazer um tinto especial. E eles, e porque é que as minhas não são especiais, porque é que as minhas não são velhas? Esta parte social que eu também gosto bastante, porque explicando às pessoas como deve ser, elas acabam por perceber. É o que eu digo sempre, olha, nós vamos tentar fazer o melhor possível, vamos selecionar algumas parcelas de qualidade, não quer dizer que as outras não tenham, claro que tem, só que nós precisamos desta parcela específica para fazer este tipo de vinho. E este tipo de vinho vamos trabalhar para a reserva, para a grande reserva, ou para um rosé, ou para um monocasta, e tem que ser apanhado naquele dia. E eles acabam por perceber e acabam por alinhar connosco, e acho que isso dá um gosto enorme. Falando de outros projetos, pronto, temos a Conceito Vinhos, que é o projeto que se enquadra mais com aquilo que eu trabalhei lá fora. É um projeto que a tipicidade dos vinhos está muito próximo daquilo que eu fazia lá fora, com um grande potencial de envelhecimento em garrafa, uma viticultura de precisão, uma adega de qualidade, em que temos uma certa liberdade, graças a Deus temos a confiança da proprietária e da CEO, que nos dão a liberdade, respeitando a tipicidade da casa, como é óbvio, e que é um projeto que eu acredito bastante, eu e o Paulo, e que vamos trabalhar para crescer cada vez mais. E depois temos outros pequenos projetos, entre as montes, tenho 2 pequenos viticultores que gosto muito de ajudar, que é o Novo Expoente e o Frederico Jacinto. Frederico Jacinto é um jovem que está a começar agora, começou ano passado,
Eu gosto muito de ajudar porque acho que nós precisamos de jovens no mundo dos vinhos, jovens com vontade de aprender, com vontade de evoluir, e acho que é preciso dar motivação a esses jovens também. E esse Frederico Jacinto, eu gosto muito de trabalhar com ele por causa disso, porque ele é um jovem que não tem muitos conhecimentos no mundo do vinho, tinha algumas vinhas, que pediu a minha ajuda, a minha e do Paulo, nós começamos a ajudá-lo e ele está a crescer e acredito que vai crescer mais. Com os pés bem assentes, nós às vezes temos que acalmar um bocadinho, porque acho que também é um bocadinho o defeito não é, pronto, o defeito português, que às vezes o português tem uma ambição tão rápida e quer fazer tudo de uma vez. E às vezes nós, e aquilo que eu tento fazer também, por exemplo, nesse exemplo, digo ao Frederico, vamos devagar, um passo de cada vez, e vamos crescer aos poucos, e acho que é o que nós temos que seguir, porque por vezes temos que ser muito rápido e depois o tom também é muito rápido, e é aquilo que eu tento transmitir aos jovens. Depois temos este projeto meu e do Paulo, que é algo que já vínhamos a falar há muitos anos. Eu tinha o meu sonho de fazer o meu vinho aqui no Douro, o Paulo também tinha o sonho de ele fazer o vinho no Douro. Temos uma amizade há muitos anos, que eu espero manter durante muitos anos, que eu acredito que sim, e vou fazer por isso também. E na altura, pronto, quando cheguei em 2023, foi logo um dos primeiros passos, foi criar um vinho que fosse um vinho de terroir, que fosse a tipicidade da região, e que fosse um bocadinho a nossa imagem. Que fossem 2 tipos de vinhos, um branco e um tinto, que tivessem um impacto inicial a nível de prova, que nos desse algum prazer logo desde muito novos, mas que ao mesmo tempo tivessem um potencial de envelhecimento na garrafa muito grande. E foi esse tipo de analogia que nós tentamos fazer. Na altura, quando eu cheguei cá a Portugal, pronto, eu tenho umas vinhas de família, umas vinhas velhas, que estava com uma grande esperança nessas vinhas, mas infelizmente acabei por perceber que as vinhas estavam um bocadinho em mau estado. Estou a tentar reconverter essas vinhas, que não dá para fazer aquele tipo de vinho que eu queria, e então fui à procura de pequenas parcelas de terroir diferentes na região do Douro. Encontra-se coisas excepcionais de viticultores que trabalham a vinha com uma precisão. Eu lembro perfeitamente o senhor Alfredo, no verão, com um calor enorme, todos os dias, de segunda a sábado, o trabalho dele, pronto, alguém já está na reforma, e às 6 da manhã para a parcela, e à volta do meio-dia, 1, 2 da tarde, volta para casa, todos os dias. E no verão apanhei-o, vamos frequentemente a estas parcelas, não é? Acompanhar, andava a apanhar umas ervas à volta dos pés, umas coisas pequeninas, isso impactou muito, são pessoas que eu reparei nele. Eu digo até lhe disse, você não precisa fazer isso. Não, mas isto tem que estar impecável, que é isto tudo perfeitinho, que é isto tudo impecável. E isso é de valor, E como ele, há várias pessoas aqui no Douro, que nós estamos a perder essa geração vai desaparecer daqui a 5, 10 anos, vai desaparecer. Infelizmente os jovens não se viram muito para esta área, por vários motivos. Bom, pronto, isto é uma outra conversa, não é? E acho que vamos perder bastante se essa geração, quando essa geração acabar, vamos perder bastante. Isso pode ser de facto muito complicado para a região, não é? Pingolé, neste caso, lançaram um branco de 2023 e lançaram um tinto Vinhas Velhas também 2023. Vinhos, produções relativamente pequenas, estamos a falar de 1733, 1866 garrafas, respectivamente, vinhos que saíram muito recentemente para o mercado. Sim. E que começam agora a dar os primeiros passos. Muitas felicidades para este vosso projeto. Notas de prova sobre os vinhos, em breve também aqui na página. Décio, voltando aqui à nossa conversa, então, qual é a melhor região? É Douro ou é Bordeaux? São as duas. São duas regiões completamente diferentes uma da outra. Bordeaux ainda dita... Eu gosto de Bordeaux, mas também gosto muito de Borgonha, atenção. Eu também tenho a oportunidade de trabalhar para uma empresa que se encontra em Borgonha, que é a Matanoaria, cá em Portugal,
e tenho a oportunidade agora de ir lá frequentemente a Borgonha, e é uma região que eu tenho pena de não ter trabalhado lá. E se calhar é uma região um bocadinho mais próxima do Douro. Eu se calhar diria que por Borgonha, a maneira de trabalhar esta tradição em Borgonha, se calhar enquadra-se com vinhos completamente diferentes, enquadra-se muito aqui com o Douro. São regiões completamente diferentes, não dá para comparar. São castas completamente diferentes. Nós aqui no Douro temos, no país todo, são 250 castas autóctones identificadas. Uhum. Isso é único a nível mundial. E temos regiões do norte ao sul de Portugal, quer dizer que Portugal é um país de produção de vinhos de regiões completamente diferentes, e acho que é um país com uma grande qualidade para a produção de vinho. E trabalhar aqui no Douro, eu gosto muito do Douro porque pronto, temos essa liberdade, como é que é dizer, são 3 sub-regiões, que em cada sub-região vamos encontrar outras sub-regiões diferentes para fazer vinhos completamente diferentes. Nós não temos essa caracterização tão detalhada do terroir, ou de cada terroir, que o Douro tem, porque de facto é uma região vasta, são 200 mil hectares de área, nos quais temos números redondos, um pouco mais de 40 mil hectares de vinha plantados, que com múltiplas altitudes, posições solares, até solos diferentes, fala-se sempre muito só do xisto, mas nem tudo é xisto, quase 200 castas, e portanto é uma diversidade enorme, é um mundo. O Douro eu encontro isso neste projeto que nós estamos, na Conceito, o Douro Superior, enquadra-se completamente com aquilo que estás a dizer. Por exemplo, vamos ter uma touriga nacional perto do rio, concentração, e depois vamos ter uma touriga nacional a 500 metros de altitude, de xisto, e depois vamos ter outra touriga nacional em solo granítico, no Douro Superior. E vamos ter 3 tipos de touriga nacional completamente diferente, com perfis completamente diferentes, na mesma sub-região. Quem diz mesma casta, na mesma sub-região, na mesma colheita e com expressões seguramente bem diferentes. Bem diferentes. E portanto, multiplicando isso tudo por a vasta região que é o Douro, dá de facto aqui uma combinatória quase infinita de possibilidades, e essa é, a meu ver, uma das grandes belezas do Douro, para além de ter naturalmente condições extraordinárias para a viticultura e para a produção de vinho. Acreditas que, isto agora também apelando aqui um pouco a esta tua visão internacional e à tua experiência internacional, acreditas que Bordeaux e Borgonha ainda ditam muito as regras do mundo do vinho? Não, acho que mudou nos últimos anos. Mudou porque começou a aparecer outros países também com grande qualidade. Os vinhos do Douro, por exemplo, que apareceu um bocadinho mais tarde por causa da produção de vinho do Porto. A região do Douro é a mais conhecida pelo vinho do Porto. Nos últimos 20, 30 anos é que nós começamos a fazer uma concentração na produção de vinhos DOC de qualidade. Pronto, apareceu um bocadinho mais tarde no mercado, mas há outros países como Espanha, Itália, que o consumidor a nível mundial cada vez mais está aberto a coisas novas. E nós temos uma vantagem aqui em Portugal, é que temos castas únicas. Nós temos uma touriga nacional, um algarinho, um arinto, um rabigato, que dificilmente se encontra noutros países. Isso, as pessoas são curiosas de provar, de perceber essas castas, e acho que nós temos que aproveitar isso, não é? E essas castas e mostrar ao mundo o tipo de vinho diferente que nós fazemos de outras regiões. E acho que e eu dou sempre o exemplo de Bordeaux, que na altura que me encontrava em França, o INRA fez estudos de novas castas a ser plantadas em Bordeaux devido às mudanças climáticas. E a touriga nacional está lá. E a touriga nacional Alvarinho foram 2 castas aceites. A touriga nacional foi um bocadinho aceite para substituir este Merlot da Rive do Roite, que é um Merlot que estava a atingir a nível analítico álcools altos, 14, 15, só que não tinha maturação fenólica. Eles então perceberam que se calhar a touriga nacional que aceita melhor estas condições climáticas mais quentes, se calhar adaptava-se muito a esta região, e foi uma das castas aceites a ser plantada por enquanto no Douro Bordeaux Superior e no Médoc. Não quer dizer que mais tarde vão passar para essas sub-regiões mais conceituadas. E o Alvarinho também, um bocadinho para substituir este Sauvignon também,
que foi uma casta aceita. Isto quer dizer que são castas com grande potencial. Porque é que eu dou sempre este exemplo de países como a Austrália, Nova Zelândia, a África do Sul, os Estados Unidos, foram buscar estas castas francesas. Porque, apesar de tudo, o impacto comercial, o nome que tem o nome no rótulo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir ou Chardonnay, o consumidor ainda muitas vezes é influenciado por essa casta. São nomes muito fortes. E influencia um bocadinho a parte comercial. E eu acho que quando estas castas portuguesas começarem a ficar mais conceituadas, que eu acredito que sim, sem a mínima dúvida, devido à qualidade do potencial que temos nelas, eu acho que nos vai ajudar bastante a nível comercial. Vinhos de lote ou vinhos monocasta? Os dois. Eu acho que fazer lotes é fenomenal. É fenomenal porque temos a liberdade de juntar vários lotes e criar qualquer coisa única. Qualquer coisa, algo que eu também estou a aprender agora é esta produção dos vinhos de Porto, porque é um mundo à parte, mas que é apaixonante, que é fenomenal, sobretudo esta parte de blends para os vinhos de Porto. Para os lagos, igual também, sobretudo com estas sub-regiões diferentes em cada sub-região grande, que nos permite, temos vários componentes para fazer um blend diferente, mas também vinhos de monocastas. Não quer dizer que não haja um blend, também há um blend, bem monocasta, que podemos juntar 2, 3 parcelas diferentes origens. e vamos fazer um blend de uma monocasta. Diferentes pontos de maturação, não é? Vindimado em diferentes pontos fases. de maturação, de terroirs diferentes, de exposições solares diferentes também, e que vai dar um monocasta diferente. Eu acho que são os dois. Gosto imenso de fazer os dois. Vinhos feitos à imagem do enólogo ou à imagem da casa? O meu vinho, meu e do Paulo Amaral, feito à nossa imagem. Os vinhos da casa são feitos com a tipicidade da casa, porque eu sou enólogo, a casa tem uma tipicidade e nós temos que dar continuidade a essa tipicidade. Até porque um enólogo numa quinta, isso foi algo que eu aprendi em França, não é para eu meter o meu nome, enólogo desse Coutinho, num rótulo de uma casa qualquer, de uma quinta qualquer conceituada, que a quinta vai vender mais, se calhar pode ajudar, não digo o contrário, mas isso, por exemplo, algo que eu trouxe em França é impossível. Numa Chevalier, o proprietário não ia meter enólogo desse Coutinho, nem ia meter Stéphane Dononcourt, e se calhar se meter Stéphane Dononcourt ia vender muito mais porque é um enólogo conceituado a nível mundial. Não, é a família Bernard, que já vem de geração. E acho que o Douro também tem que... Esse lado da tradição e da história é muito forte. Eu acho que nós, enólogos, estamos lá para respeitar uma casa e para fazer o melhor que a casa pode proporcionar. Mas os enólogos saem, eu não quer dizer que neste projeto onde nós estamos vai ficar a vida toda, vou tentar com que seja possível, mas pode chegar a uma fase em que saio eu, entra outro, e o vinho vai continuar. E a casa tem que continuar. Não pode haver esta ligação ao enólogo. Eu acho que passa um pouquinho por aí. Uma casta francesa que admites? Uma casta francesa que eu admiro. Eu gosto muito de Cabernet Sauvignon. Porque é uma casta, não é fácil de trabalhar, por causa desta parte vegetal. É uma casta que a nível de maturação é preciso apanhá-la no momento certo, só que é uma casta que tem um potencial de envelhecimento enorme. Quando é apanhada na altura certa, trabalhada com uma extração correta na adega, durante a vinificação, com um estágio que lhe ajude também depois no potencial de envelhecimento, é uma casta que nunca mais acaba. Mas tenho várias. Gosto muito da Touriga Nacional, aprendi a gostar bastante da Touriga Franca, que acho que é uma casta fenomenal, e tive a prova este ano. Acho que é um grande ano para a Touriga Franca. Nós aqui em Portugal temos castas excepcionais. O Chardonnay, que gosto bastante do Chardonnay, porque do tipo de Chardonnay, do tipo de Borgonha, que o tipo de vinho, o Chenin Valadoire, que é uma casta fenomenal também. Mas nós cá em Portugal temos um Arinto que é uma casta com uma acidez brutal. O Alvarinho que eu tenho aqui Alvarinho no Douro, num projeto onde estou, que é conceito, temos um 100% Alvarinho. É uma casta que funciona bem em cuba de inox, funciona bem em cuba de cimento, funciona bem em barrique, uma casta que se adapta a tipos diferentes de vinificação e que faz sempre, quase que faz sempre grandes vinhos, entre outras. Acho que
Tenho algumas castas que gosto, mas não estou preso a nenhuma em específica. Ia-te perguntar qual a preferida portuguesa, mas já enumeraste tantas, já nem faço a pergunta. E o problema aqui em Portugal é que às vezes encontramos castas que uma pessoa não conhece de nenhum lado. Ainda há pouco tempo, o ano passado, eu conheci um Fontecal, uma casta Fontecal, que passei a admirar. Não conhecia, nunca tinha ouvido falar em Fontecal, e é uma casta que se fala pouco, não é? Não se vê assim grandes vinhos como monocastas Fontecal, e há um projeto em que nós acompanhamos também, eu e o Paulo, ali na Vega Interior, e que tem um 100% Fontecal, e que é uma casta que eu fiquei a conhecer e que gosto bastante dessa casta também. Também muito interessante. É um mundo a descobrir, Sim, Portugal. estamos sempre a aprender, é o que eu digo. Estamos sempre a aprender. E sempre a aprender. Mesmo castas tradicionais, e esta conversa tem surgido com vários enólogos do Douro e das diferentes regiões portuguesas, que mesmo as castas mais tradicionais ainda não estão suficientemente exploradas. Há diferentes nuances, diferentes vinificações, diferentes estágios que se calhar ainda temos que experimentar para encontrar um perfil diferenciado, porventura mais interessante para aquilo que conhecemos hoje. Portanto, é um caminho sem fim, e é uma aprendizagem contínua, e é importante mantermos essa mente aberta, não é? Disponível para aprender, para experimentar, para falhar. Sim. E admitir. Sem falhar também não vamos lá, não é? Temos que errar para aprender. Tentar errar o menos possível, tentar errar o menos possível, mas aprendemos sempre com os erros, e toda a gente comete os erros, já cometi os meus, e tento não cometer o mesmo erro uma segunda vez, e acho que passa por aí. Falando nisso, estamos sempre a aprender. Por exemplo, eu dou o exemplo do Touriga Nacional, toda a gente conhece o Touriga Nacional cá em Portugal. Uma das primeiras perguntas que eu fiz cá em Portugal a novos conceituados: qual é o cruzamento que deu a Touriga Nacional, que deu origem à Touriga Nacional? E até agora não recebi resposta, que é engraçado. E é uma das castas mais plantadas em Portugal. E também não sei dar. Pois, e dificilmente alguém me sabe. E já me disseram que iam à faculdade, que iam tentar perceber qual foi o cruzamento que deu esta casta. Muitos dizem que nasceu no Dão, outros dizem que nasceu no Douro. Sim, fala-se muito que o berço é o Dão. Nisso, mas que é uma casta que é o mais consensual. Que ainda estou à espera dessa resposta, que vai chegar em breve, se calhar, não sei, mas que ainda ninguém conseguiu me dizer qual é o cruzamento que houve para a origem desta casta. Seguramente muito para aprender, muito para explorar, o que é ótimo. Para nós enófilos também temos muito que provar e muitas novidades a longo prazo. Sem dúvida. Décio, a conversa está ótima, gostava de explorar ainda muito mais assuntos, e ficaram vários tópicos aqui que poderíamos ter desenvolvido, mas a conversa já vai longa, e gostava de terminar pedindo-te a ti aquilo que peço a todos os meus convidados aqui do Pode Conter Sulfitos, mas palavras finais queiras partilhar com quem nos está a ver e ouvir. Pronto, eu queria agradecer imenso aqui ao Luís por esta oportunidade de estar contigo. Acho que é importante para nós jovens enólogos, com projetos jovens também, que nos ajuda a crescer. Eu acho que isto trabalhar no mundo dos vinhos, ser enólogo, tem que ser uma paixão. Vivemos em momentos de crise, toda a gente fala em crise, e eu tenho sempre um aspecto positivo em que, ou já houve outras crises no passado, isto vai melhorar sem dúvida, e que nós somos um dos melhores países produtores de vinho, em que de norte a sul produzimos grandes vinhos, temos grandes enólogos, temos um terroir fantástico, e espero eu que e vamos crescer bastante e vamos trabalhar para isso. E pronto, e queria agradecer a oportunidade de estar aqui contigo e agradecer a toda a gente, e pronto, e vamos continuar a trabalhar para fazer o melhor possível. Um brinde a isso, muita saúde, muitas felicidades. Obrigado, Décio. A todos os que viram, ouviram, também o meu obrigado, e até ao próximo episódio. Obrigado. Um abraço. Boas provas. Saúde. Muito obrigado.